Olá a todos! No vídeo de hoje trago-vos uma receita perfeita para esta época assustadora, tarte de abóbora. Este clássico de outono tem aquele sabor aconchegante das especiarias e da abóbora que ninguém consegue recusar. Com uma crosta crocante, um creme suave e umas decorações bem no tema, estou ansiosa porque experimentem esta receita neste Halloween com a vossa família. Esta receita foi inspirada pela do canal de YouTube Preppy Kitchen, pelo que deixo o link para a original na descrição. O primeiro passo é tratar do puré de abóbora. Se já viram alguns dos meus outros vídeos de receitas com abóbora, o processo é basicamente o mesmo. Como sempre podem usar puré de abóbora de compra, mas como este pode ser um bocado difícil de encontrar, então vou mostrar-vos como o fazer de raiz. Estou a usar uma abóbora manteiga com mais ou menos 1 kg, mas uma abóbora menina também funcionaria bem para fazer este puré. Começamos por abrir a abóbora a meio e retirar as sementes. Cortamos as metades em pedaços mais pequenos. Pomos num tabuleiro, temperamos com um pouco de sal e viramos a parte com a casca para cima. Levem a um forno pré-aquecido a 200 °C por 1h30 a 2 horas. Se a vossa abóbora for muito grande, é capaz de não cozinhar completamente neste tempo. Isto acontece sobretudo se estiverem a usar a abóbora manteiga como eu. Então podem levar a cozer por uns 30 minutos, só até ficar com uma textura mais tenra, tal que quando espetarem uma faca num dos pedaços, esta não fique presa. Depois podem levar ao forno para terminar de cozinhar. Com a abóbora arrefecida depois de ter saído do forno, raspamos a polpa suave da casca com uma colher e colocamos num contentor. A seguir, com um triturador ou varinha mágica, fazemos a polpa em puré. Por fim, passamos por uma peneira para evitar que haja grumos. O próximo passo é preparar a massa para a crosta da tarte. Se virem que o vosso processador de alimentos não é grande o suficiente, façam a massa em duas partes. Num triturador, colocamos 360 gramas de farinha sem fermento. Começamos só com metade desta quantidade de farinha e adicionamos também uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. Misturamos. Com os secos bem homogéneos, adicionamos metade da manteiga cortada em cubos. O total de manteiga que vamos usar são 230 gramas e esta deve estar bem fria. Pulsamos e trituramos por uns 30 segundos até a mistura começar a ficar com um aspecto de areia molhada e a manteiga bem incorporada. Adicionamos o resto da farinha e da manteiga. Com a mistura bem homogénea, mas com um aspecto esfarelado, adicionamos 3 a 6 colheres de sopa de água bem fria. Vão adicionando a água 1 ou 2 colheres de cada vez, pulsando e triturando por alguns segundos para incorporar. Devem acrescentar apenas a água que for necessária para que a mistura fique com uma consistência de areia molhada, tal que quando apertam um pouco da massa na vossa mão, esta fica mais compacta, sem se desfazer, mas também sem se colar aos vossos dedos. De forma a que esta fique mais firme e fácil de manusear, vamos fazer discos com a massa, embrulhá-los em película aderente e levá-los ao frigorífico por pelo menos 1 hora, se bem que este tempo também dependerá da temperatura da vossa cozinha. Deixamos a massa descansar no frio já na forma de disco, pois assim torna-se mais fácil de estender num círculo grande o suficiente para a tarteira. Uma boa prática é estender a massa por cima de uma folha de papel vegetal e usar a película aderente por cima desta, entre o rolo e a massa. No final, ela deve ficar com cerca de 5 mm de espessura e ter um raio com mais 2 ou 3 cm do que o raio da tarteira. Por isso, à medida que vão estendendo a massa, coloquem a forma por cima para ver em que ponto estão. A que estou a usar tem funda movível e uns 22 cm de diâmetro. Com a massa estendida como querem, peguem na tarteira, que deve já estar untada com manteiga e ter um círculo de papel vegetal no fundo, coloquem-na ao contrário, centrada por cima da massa estendida e com cuidado virem tudo para cima. Empurrem a massa contra as paredes e o fundo da tarteira e retirem lentamente o papel vegetal.
Como queremos ter um rebordo em cima da tarte, pressionem os excessos de massa para a borda da tarteira e acrescentem massa onde esta faltar. Façam o mesmo se houver rachas ou buracos no interior da tarteira. Com os vossos dedos, decalquem o rebordo de forma a ficar com um aspecto alto e frisado. Piquem o fundo e as laterais da massa com uma faca ou garfo e levem-na ao congelador por mais ou menos 20 minutos para esta repousar. Com o resto da massa que sobrou, vamos fazer algumas decorações, cortando com uma faca umas formas de abóbora e morcegos. Mas podem fazer as formas que quiserem ou até mesmo não fazer qualquer tipo de decoração. Depois de a massa sair do frio, está pronta para a primeira cozedura. Colocamos papel vegetal por cima da massa, seguido de pesos, como feijões secos ou esferas de cerâmica próprias para o forno. Colocamos também as decorações num tabuleiro e pincelamos com leite ou um ovo batido por cima. Levamos tudo a um forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 15 minutos. Retiramos as decorações e a crosta do forno e deixamos arrefecer um pouco. Removemos cuidadosamente os feijões e o papel vegetal da tarteira e voltamos a pô-la no forno por mais 5 minutos. Passemos ao recheio. Numa taça misturamos 165 gramas de açúcar mascavado, meia colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, um quarto de colher de chá de noz moscada, um oitavo de colher de chá de cravinho e meia colher de chá de sal. Misturem tudo e desfaçam quaisquer grumos de açúcar que possam existir. Se por acaso já tiverem uma mistura de pumpkin spice pré-feita, em vez das especiarias que referi, adicionem uma colher e meia de chá dessa mistura. Com tudo homogéneo, vamos juntar 430 gramas do purê de abóbora que fizemos no início e misturamos bem. Adicionamos agora 3 ovos, que devem estar à temperatura ambiente, e voltamos a mexer. Por fim, incorporamos 350 ml de leite evaporado, mais ou menos uma lata inteira. Aqui temos o nosso recheio. Com tudo pronto, vertemos o líquido para a crosta e levamos a um forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 15 minutos, seguidos de outros 30 a 40 minutos, mas desta vez a uma temperatura de 175 graus Celsius. Queremos que o recheio tenha as bordas mais firmes, mas com o centro que ainda agita um pouco quando abanamos ligeiramente a forma. Decoramos a superfície da tarte com as decorações de crosta que fizemos no início e deixamos arrefecer antes de desenformar cuidadosamente. Também podem pôr algumas decorações de chantilly na berma, desde que a tarte já não esteja quente. E aqui temos a nossa tarte de abóbora de Halloween. Esta receita típica da época outonal é perfeita para estes dias mais frios. Com um sabor reconfortante das especiarias, um recheio suave e cremoso, uma crosta bem crocante e um aspecto bem no estilo do Halloween, ninguém resistirá a uma fatia. Espero que tenham gostado desta receita, comentem em baixo que mais doces de Halloween gostariam de ver fazer e subscrevam ao canal para mais vídeos como este. Até à próxima!